Na verdade foram, né, eu estou agora no segundo mandato, tive o primeiro mandato, obviamente, de muito trabalho, né, eu sou um vereador que me dedico exclusivamente à função de vereador, não desempenho outra função, larguei a minha atividade na música, outras atividades que eu tinha como profissional para me dedicar exclusivamente à função que os eleitores me confiaram aqui nesta casa, né, então me dedico de manhã, à tarde, à noite, aos finais de semana, exclusivamente à função de vereador. Então, na verdade, tivemos sim algumas conquistas, que foram algumas obras, algumas inúmeras melhorias que a gente conquistou para as ruas da nossa cidade, na área da saúde, na ampliação e reforma do AG da Velha. Nós tivemos aí na área da educação, por exemplo, uma tratativa junto ao governo federal, o FNDE, com relação à vinda de 7 novas creches para o município de Blumenau. Tivemos aí, através do nosso deputado federal, Décio Lima, emendas importantes para a pavimentação de ruas, conseguimos aí recursos para pavimentar inúmeras ruas, além de outros projetos interessantes que a gente apresentou aqui na Câmara de Vereadores também. Enfim, tivemos assim um mandato, obviamente com muitas conquistas, mas também temos as nossas frustrações, temos as nossas dificuldades, né, que a gente não consegue, obviamente, fazer tudo aquilo que a gente gostaria de fazer, né? A gente esbarra com a burocracia, esbarra com a dificuldade da questão dos recursos financeiros, tem também a questão da constitucionalidade dos projetos. A gente apresenta alguns projetos que infelizmente a gente como vereador não tem como fazê-los serem aprovados aqui, porque algumas dessas ideias, algumas dessas intenções cabem ao Executivo, ou às vezes cabem à Câmara Federal, ao Congresso Nacional, então às vezes a gente fica impedido de fazer algumas ações que a gente gostaria de fazer localmente. Temos sim algumas frustrações, alguns pedidos que a gente não consegue que o poder público nos atenda, mas tivemos sim muitas ações positivas que refletiram no dia a dia da comunidade e no bem-estar, no bem comum da sociedade. Olha, eu consegui, em 5 meses de mandato, fazer 2 audiências públicas, uma referente à segurança pública, para que a gente possa trazer mais policiais para a nossa cidade, inclusive até proteção aos próprios alunos dos colégios, armamento, carros. A segunda audiência pública que a gente elaborou nesses 5 meses de mandato é que as associações de moradores sejam reativadas, que não sejam pontos de drogas e sim pontos de lazer para a comunidade. E o meu mandato de 5 meses eu estou satisfeito. Cobrança sempre faz assim, mesmo que você faça projetos bons, vai ter a crítica, isso faz parte, é normal. 5 meses de mandato eu fiz muitas coisas que vereador em 4 anos no passado não fizeram. Uma pergunta, eu me considero bastante satisfeito, de verdade uma realização pessoal, né, estar aqui, poder estar como vereador na cidade de Blumenau é muita responsabilidade, são 15 vereadores apenas para todo o município da cidade, e falo apenas não por dizer que eu sou a favor de aumento de vereadores, até por força de legislação nós poderíamos estar com 23 vereadores, e aí eu já crio um ponto de vista meu de que a cidade necessita de mais fiscalizadores do município. Então é um trabalho bastante árduo. Eu tenho me dedicado quase que exclusivamente na vereança. Eu sou advogado formado, meu escritório de advocacia hoje, a minha esposa tem tocado no meu escritório, mas meu escritório está mais para o lado, eu estou hoje focado muito na questão da vereança. Então por isso assim, me sinto bastante satisfeito. Os projetos eu já acabei falando, enfim, né, que são os projetos voltados à defesa do consumidor e projetos que a gente precisa, de um modo geral, fazer com que a gente trate a cidade de Blumenau, que a gente passa literalmente por vários ribeirões e rios, fazer com que a gente tenha mais responsabilidade com o próprio rio, porque não lembrar somente do rio naquele momento das cheias. Eu venho trabalhando agora para desenvolver uma comissão que trate, né, temporariamente, não, na verdade, não temporariamente, mas permanentemente, uma comissão que trate sobre os desastres naturais e a questão das cheias. A gente vê isso também como um objetivo nosso. As maiores conquistas que eu posso te colocar é a gratificação que a gente tem, a gratidão das pessoas quando a gente consegue ajudá-las, né? E quando eu digo ajudá-las, às vezes são simples ações que as pessoas mais humildes, as pessoas dos nossos bairros, às vezes elas não têm o conhecimento do setor público, né? E às vezes só tu indicar para que aquela pessoa tenha o problema dela resolvido dentro da legalidade,
dentro do que é o correto, mas só de tu dar o caminho para ela percorrer, ela já fica imensamente grata, né? E resolve-se um problema que às vezes, como eu te falei, por falta de orientação, por falta de conhecimento, às vezes as pessoas ficam com medo de até ir na prefeitura para resolver os seus problemas. Então, eu acho que com certeza absoluta esse retorno que a gente recebe, né, da gratidão, das pessoas se emocionarem, das pessoas reconhecerem o nosso trabalho, eu acho que é o nosso maior combustível para o dia a dia que a gente enfrenta aqui na Câmara de Vereadores. E eu trabalho, eu sou vereador 24 horas por dia, né? Então me dedico full time à vereança. Acho que é o mínimo que a gente pode fazer por todos os votos de confiança que a gente recebeu. A gente tem que se dedicar mesmo, tem que levar a causa do blumenauense para tentar resolver os problemas. Então eu particularmente estou tentando e fazendo o melhor que eu posso para a nossa cidade. As dificuldades desse primeiro mandato é o novo, né? É o conhecimento, é saber entender o funcionamento da máquina, saber entender o funcionamento do regime, do sistema, né? Essa é a primeira dificuldade, né? Como você bem falou ali, além da dificuldade desse primeiro mandato, o que mais que você comentou? As conquistas. A conquista de estar aqui, né, primeiramente, né, conseguir, dentre 200 e poucos candidatos, a gente ser escolhido pela comunidade e poder estar aqui. A outra conquista é de poder estar desenvolvendo alguns trabalhos na área social, podendo ajudar entidades, podendo ajudar as pessoas, podendo indicar e cobrar, né? Isso é uma conquista diária, a gente poder ver a satisfação do eleitor, a satisfação da comunidade, em saber que nós estamos no mandato defendendo o interesse deles. E o outro que você me falou também era projetos? Você se considera satisfeito com o seu trabalho na Câmara até o presente momento? Sim, me considero satisfeito porque eu estou trabalhando unicamente e exclusivamente para o bem-estar da nossa comunidade. Me considero porque a gente está diariamente aqui batalhando, tentando fazer as coisas acontecerem. Eu acho que essa experiência do mundo acadêmico me ajudou muito, porque eu cheguei aqui com conhecimento forte do legislativo, de saber, né, dentro do regimento interno, dentro dos instrumentos que a gente tem aqui, como me virar, como participar das comissões. Acho que isso facilitou. Eu fui advogado, fui assessor de um deputado durante um tempo, então tinha uma experiência de Assembleia Legislativa que me facilitou. E das nossas conquistas tem 4 coisas que eu me orgulho muito nesse instante. Uma delas é uma indicação que a gente fez para que os celíacos, diabéticos, avessos à lactose, veganos, tivessem uma opção de comida nos eventos públicos. Então eu fiz uma indicação, quanto vereador, que é um instrumento, para que o secretário do Turismo, Ricardo Stodic, acatou. Então vai ter no próximo edital do Oktoberfest, Sommerfest, dos eventos, opções de comida para essas pessoas. Então quem tem uma alimentação normal pode achar indiferente, mas quem tem essas restrições não podia frequentar simplesmente uma festa da cidade porque não tinha possibilidade de alimentação. Então isso é algo que a gente conseguiu. Outra indicação que nós realizamos foi uma indicação para a gente ter uma corrida de abertura da Oktoberfest, que além de valorizar a questão da prática da corrida, da saúde, vai ter uma modalidade de 2,5 km, que as pessoas vão vestidas de Fritz e de Frida, e o objetivo nosso é fazer uma grande brincadeira e trazer turismo para a cidade, trazer matéria positiva. Então uma ideia que a gente trouxe da Europa, que está muito comum, em Londres tem a corrida de fantasia, e a gente trouxe para cá, para que Blumenau possa, né, virar matéria em outros lugares, a gente conseguir com isso curiosidade, despertar as pessoas para virem para a nossa cidade. E, enfim, isso é uma opção aí de desenvolvimento econômico. Nós conseguimos a aprovação desse projeto de lei, que ele é bem importante na questão dos animais em condomínio, que ele é uma bandeira muito forte minha, eu tenho um trabalho muito forte nesse aspecto, e nós estamos construindo aí, no mês de setembro, o mês que foi aprovado aqui na Câmara também, o mês da inclusão, e a gente está em contato constante com as entidades e com o poder público, para que a gente desenvolva no mês de setembro todo um calendário para preparar a sociedade que não tem deficiência para lidar com a pessoa que tem deficiência. Então um dos eventos que a gente está discutindo é inclusive um piquenique no mês de setembro no Parque Ramiro Hidgen, que as pessoas podem ir de branco, mas que vai ter a presença aí de pertencentes a todas essas entidades que são ligadas com a questão da deficiência, e a gente está tentando inclusive levar algumas modalidades, como o basquete para deficiente, o futebol para deficiente para o parque. Então a gente está tentando trazer visibilidade para essas pessoas que muitas vezes são esquecidas
na construção de política pública. Então, além de todas as indicações e coisas do dia a dia, essas 4 consideram os atos mais significativos que a gente já conseguiu. Poder ser útil e poder servir, com certeza, para mim é uma satisfação muito grande. Por tantas vezes eu fui reconhecida e a maneira mais fácil de você saber se você não é através de elogio, é oferecer ao eleitor, ao munícipe, aquele que paga o meu salário, a oportunidade de avaliar o meu trabalho. Como é que ele avalia o meu trabalho? A cada 4 anos ele vai depositar o seu voto para quem ele acha que deverá compor aqui os 15 vereadores. E aqui, então, como eu estou aqui da 7ª vez, eu acho que o meu trabalho está sendo reconhecido. Então é dessa forma que eu entendo de que vale a pena você fazer, não politicagem, mas fazer política com boas ações. E poder ser útil, através da Jordana, me encaminhar o pedido, e poder ser útil, encaminhar para o executivo, ou para nível estadual ou federal, com certeza é a minha satisfação, com certeza, para continuar ouvindo e servindo. Bom, nós fizemos um trabalho em todas as ruas, nós visitamos 10 bairros da região norte da cidade. Então, eu tenho 2 assessoras que só trabalham junto com a comunidade. Eles vão rua por rua em todos esses bairros. Nós somos hoje o vereador que mais apresentou indicações, foram mais de 1.700 indicações já. O que são essas indicações? De várias secretarias. Fizemos vários requerimentos, vários encaminhamentos e conversamos com a comunidade, né, para que eles também possam nos dar a sua reclamação. E também nós fizemos uma coisa que talvez é importante para quem trabalha com vendas, não é somente eu vender algum material para você, mas também o pós. E o que quer dizer com isso? Eu também telefono daqui a 3 meses, 90 dias mais ou menos, eu ligo para você, Jordana, e quero saber se realmente aquilo que nós anotamos naquele dia na sua casa, se já foi feito. Então não basta só se você reclamar para mim. Eu também preciso saber, Jordana, e para você, Nathalie, que realmente se você foi atendido. Então não basta eu saber o seu problema. Eu preciso saber também se você foi atendida. Então esse pós nós fizemos também. Então é um diferencial que o nosso gabinete está colocando a serviço do povo, porque quem paga o meu salário é você e aquele que nos acompanha. São muitas conquistas que nós temos, né? Sempre fiscalizando o executivo em todos os processos. Nós temos projetos aí que estão sendo encaminhados pelo executivo que visam de alguma forma fazer com que o munícipe seja bem atendido. Agora nós temos que fiscalizar, né, para ver onde é que está indo esses recursos, se está indo da forma legal. Os processos de licitações eu tenho cobrado constantemente do executivo para que tenham transparência, e não diferente também os recursos que nós temos da União e do Estado que vem para o município. Meu projeto é fiscalizar e legislar essas ações. Mas sem dúvida, um dos projetos que eu encaminhei também, que me chamou muito a atenção, é o gás veicular nos nossos ônibus coletivos. Nós temos nos 3 estados do sul, Santa Catarina é o único estado que não tem o gás veicular no ônibus que circula no nosso município. Rio Grande do Sul, Paraná tem. Isso reduz em até 40% o valor do transporte coletivo, dando mais qualidade, inclusive, na questão ambiental, não poluindo mais, conforme nós temos hoje um processo dos nossos ônibus serem utilizados diesel comum, que sem dúvida toda a nossa questão ambiental fica comprometida. Vocês têm visto aí, conforme sai o processo de contaminação, aceleração dos ônibus, sai aquela fumaça. Eu acho que isso nós vamos ganhar muito, mas infelizmente esse projeto foi vetado, mas eu dependo de representá-lo no próximo ano da minha legislatura.
eu sempre tive uma atuação muito presente na sociedade. Eu tenho um sistema de ser vereador dos nossos bairros, né? Eu nunca me ative a quatro paredes, porque você aqui vive um mundo, né? Você que se fecha, ou que seja, o político que se fecha no gabinete, ele vive um mundo aqui interno, né? Nós temos que viver, sim, o mundo da sociedade, onde eu disse no início, política, antes de liderar, é arte de ser liderado. O político que deixa se liderar nas boas ideias, nos projetos de lei que vêm da sociedade e da comunidade, ele tem isso em todo o seu processo. Por que eu digo isso? Eu fui um vereador, primeiro vereador a nível nacional que fiz o projeto Vereador nos Bairros, em Santa Catarina, e fui eleito o vereador mais atuante com esse projeto, com mais projetos de leis, com mais indicação, porque a comunidade, quando você vive a comunidade, você tem oportunidade de acompanhar os anseios e trazer para o legislativo, transformando indicação, requerimento em projetos de lei para bem atender a sociedade. Bom, eu tive uma passagem aqui pela Câmara dos Vereadores já lá em 2014, né? Em 2012, como eu disse, eu tinha concorrido à eleição, fiquei suplente, mas depois eu tive a oportunidade de assumir o mandato por um tempo. Então, de certa maneira, eu já conhecia, né, um pouco da lógica do funcionamento do legislativo e, na realidade, assim, como eu tive a experiência de passar pelo executivo primeiro, é uma instância completamente diferente. Na realidade, a gente tem uma série de limitações enquanto vereador na propositura das leis. Existem várias regras que limitam muitas vezes o vereador de estar propondo algumas leis, né? Por exemplo, toda lei que gera ônus, tem algum custo para a administração, constitucionalmente o vereador já não poderia, teoricamente, apresentar uma lei nesse sentido, né? Então, isso acaba criando um fator que limita um pouco a propositura de leis aqui na Câmara. Mas, de certa forma, eu me considero satisfeito por ter participado ativamente dos debates de todos os projetos que têm tramitado aqui pela Câmara, né? E, particularmente, eu tive a oportunidade de aprovar um projeto de lei que garantiu que as mulheres continuassem a realizar o exame de mamografia a partir dos 40 anos. Havia uma definição do Ministério da Saúde em mudar a faixa etária do exame de rastreamento dos 40 anos para só a partir dos 50 anos para as mulheres, né? E aqui em Blumenau, particularmente, metade das mulheres que fazem acompanhamento na rede feminina de combate ao câncer tem menos de 50 anos, né? Já fizeram uma mastectomia, ou seja, já tiveram que tirar a mama, fazem um acompanhamento na rede feminina e tem menos de 50 anos, né? Então, a gente apresentou o projeto de lei aqui na Câmara, foi aprovado e hoje o município teve que fazer um protocolo para adequar esse atendimento às mulheres e foi garantido o direito de elas continuar realizando o exame de rastreamento para o câncer de mama a partir dos 40 anos. Você sabe que atualmente eu sou presidente da Câmara, então a maior dificuldade é associar a vida parlamentar do mandato do vereador com a gestão da Câmara Municipal, porque eu lido com os servidores aqui, com todas as demandas individuais de cada servidor, como se fosse uma empresa. Então cada servidor aqui, que é concursado, que é diferente da empresa privada, que se de repente o gestor, o dono da empresa não gostar ou não estiver de acordo com o procedimento de um servidor, o que ele faz? Ele chama para uma conversa, se for necessário dar uma advertência e pode demitir. Aqui não. Aqui a gente não pode demitir o servidor somente sob pena, ou melhor, somente baseado em uma grande falha, né? Aí a gente entraria com um processo administrativo e poderia fazer o desligamento desse servidor. Mas na gestão pública a gente não pode fazer essa demissão, então tem que conciliar tudo isso, tem que gerir o recurso da Câmara Municipal e as grandes conquistas. Esse é o desafio. As grandes conquistas elas se baseiam no sentido da redução de custos que nós já conquistamos aqui na Câmara, redução de valor de contratos, dos valores dos contratos que são feitos aqui pela Câmara Municipal, dentre outros. Por quê? Não, eu sempre busco aprimoramento, eu sempre busco melhorar, eu nunca estou contente com o resultado obtido. Eu sempre procuro crescer profissionalmente e por isso que eu estou hoje também fazendo uma pós-graduação em gestão pública
sou formado em administração também e busco aprimoramento constante. Eu busco me reinventar, eu busco melhorar, eu busco a cada dia, quando eu acordo, com a bênção de Deus, procurar fazer o melhor do que eu fiz ontem. Sim, eu quero dizer que não existe dificuldade, mas sim existe parceria. Parceria de projetos com a comunidade e com as secretarias. Todas as reuniões que nós fizemos, todo com este ano, dia 1º do ano, sempre eu faço um plano de trabalho para aquele ano. E trago para a minha equipe de gabinete e nós saímos para buscar aquilo que realmente a comunidade precisa. Eu quero dizer que a maioria dos nossos planos de trabalho, nós estamos cumprindo até de maneira muito rápida. De que maneira? Ouvindo a comunidade, trazendo até as secretarias e buscando uma forma de fazer os projetos para que a população possa ser atendida naquilo que realmente cada bairro precisa. Porque todos sabem que cada bairro tem uma prioridade diferente. Uma prioridade diferente. Tanto você como todos os alunos, se você pegar 100 alunos hoje, você não vai encontrar 3 com a mesma opinião. Cada um tem sua opinião própria, cada um tem a sua ideia, o seu plano de trabalho. Os bairros também é a mesma coisa. Um precisa, por exemplo, da academia ao ar livre, outro precisa de um calçamento, outro precisa de patrulha macadame, outro precisa de melhorias no posto de saúde, outro bairro precisa de melhorias na creche. Então, com isso, a gente trabalha junto com a comunidade dessa maneira, ouvindo e trazendo as secretarias para que possa realmente fazer aquilo que cada bairro precisa. Com as dificuldades maiores é que as pessoas, a política de uma forma geral, as pessoas não entendem o que é política, eles acham que a função do vereador é uma função assistencialista, é uma função de simplesmente... eles acham que o vereador tem... Eles não entendem a função do vereador, que a função do vereador é fazer bons projetos de leis e cobrar do executivo, fiscalizar o executivo, e isso eu venho fazendo, fiscalizando fortemente o executivo com relação à aplicabilidade dos valores das multas, fiscalizando por que a nossa rodoviária está um lixo do jeito que está, então eu tenho cobrado, recentemente tenho fiscalizado, cadê o recurso, por que não está sendo investido, que é uma vergonha para nós blumenauenses ter uma rodoviária daquela, enfim, fiscalizando na educação, eu tenho feito visitas, eu visitei todos os 35 bairros, eu visitei mais de 51 CIs e escolas e quero até o final do meu ano, aqui o final do primeiro ano de mandato, visitar todas as escolas. Já estive no Elza e Vitor Eren, já estive em várias escolas daqui, são 170 e poucas escolas e quero visitar todas, fiscalizar para ver como é que está a manutenção, fiscalizar como é que está, e cobrar do executivo para que tenha um investimento maior. Mas a dificuldade maior é essa, a população não entende o que faz, ele acha que o vereador tem que calçar rua, ele acha que o vereador tem que tapar o buraco, a gente fiscaliza, a gente cobra do executivo para que faça o trabalho dele bem feito nas ruas, mas não é nossa função. Ele fala, o vereador não faz nada, porque não foi lá calçar minha rua. Não é função do vereador calçar a rua. O vereador não faz nada porque não me deu uma cesta básica. E vem muitos pedidos aqui de cesta básica e eu oriento o gabinete, não, desculpa, nós temos o CRAS, tem assistência social, vou te caminhar para lá, se você realmente tiver dificuldade, você vai... Não, mas tem que... Não tem. Então, tem essas coisas que dificultam, que deixam a gente um pouco chateado. E aí a sociedade não entende e nos cobra por uma função de que não é a nossa função. Então fica complicado. Mas eu estou satisfeito, quero visitar todas as escolas, já visito o que a gente faz 50, 51, 52, acabei perdendo a conta, e todos os 35 bairros, fiscalizando a escola, conversando com o diretor, conversando com os alunos, conversando com os professores. Então estou fazendo a minha parte. Tem bons projetos de lei, falei já, em menos de 5 meses já aprovei aí 5, 6 projetos, já tenho alguns engatilhados que é para o professor. Eu fiz aqui dentro dessa casa, se homenageia muita gente. Eu pensei, peraí, mas não vai homenagear os professores que fazem um bom projeto? Por exemplo, o Michael, esse projeto maravilhoso. Nossa, então fiz uma comenda que está passando agora pela casa e acredito que nas próximas semanas vão ser aprovados, uma comenda de mérito, de honra, com o nome de um professor muito querido que faleceu, onde nós vamos, aqui pela casa, dar para os 10 melhores professores em outubro, com bons projetos como esse do professor Maico, enfim, que o Elza está fazendo. Ano que vem, ou esse ano, talvez até o Elza indique ele, e quem sabe a gente não possa homenagear não só ele, mas outros 9 professores, são 10 professores ao todos, e todo ano homenageando professores. Então eu estou satisfeito com o meu trabalho, são só 5 ou 6 meses agora que a gente está trabalhando, mas tem tido um ritmo muito bacana. Muito satisfeito, a gente vem mostrando um trabalho muito forte,
como eu já disse, sobretudo na área educacional, e aí esse trabalho ele vem sendo reconhecido pela comunidade, né? A gente vem fazendo vários atendimentos, dificuldades sempre existem, né? Até por ser novo na política, dificuldades sempre tem, mas a gente vai superando essas dificuldades dia após dia, não há nada que seja intransponível, nem mesmo as dificuldades. Então vai superando, vai aprendendo, né? E com certeza demonstrando os resultados que uma nova política quer, que o cidadão quer, que é uma nova política. É isso que a gente vem demonstrando na sociedade. Esse é o nosso desejo, é por isso que a gente entrou. Nós sempre queremos mais. A insatisfação muitas vezes é um motor para ir atrás de mais resultados. Todavia, nós já conseguimos entregar para a sociedade bastante coisa, deixar legados para as pessoas. O vereador ele pode legislar sobre interesse público municipal desde que não cause alguma oneração ao Executivo Municipal, não cause gastos ao Executivo Municipal. A lei orgânica, que é a Constituição do município, ela confere ao vereador 3 princípios básicos, que é o de fiscalizar, representar e legislar. Então, como legislador, eu já deixei um legado à sociedade, que eu posso citar aqui, que é a Rota do Lazer. É o fechamento da Rua 15 aos domingos e feriados, desde as 8 da manhã até as 5 da tarde, para que as pessoas possam ter lazer e com suas famílias, cachorro, andar de bicicleta. Recentemente há uma iniciativa do Cindy Lojas e do Plaza Hotel que estão trazendo os grupos de dança folclórica para ensaiarem aos domingos na Rua 15. Enfim, tem criado um novo espaço de lazer. E eu fico extremamente honrado quando num curto espaço de tempo eu possa já ter deixado algum legado para a sociedade, algo que influencia positivamente a vida das pessoas. Mas além disso, como eu falei, criei e propus a lei de combate à corrupção, temos aumentado a transparência na Câmara de Vereadores, esse é um legado que eu deixo para a sociedade blumenauense, e recentemente também estou regulamentando a atividade cervejeira na cidade de Blumenau. Blumenau é a capital nacional da cerveja, e nós queremos fomentar, não fazer uma apologia ao alcoolismo ou coisa no sentido, mesmo porque o lema das cervejas artesanais é beba menos e beba melhor. Então é uma atividade importante de Blumenau que roda toda uma cadeia de produtores da indústria metalmecânica, por exemplo, que tem fabricado produtos para a cervejaria, toda a rede de insumos em Blumenau, já temos uma maltearia. O setor cristaleiro tradicional de Blumenau tem se revigorado com o setor cervejeiro e nós estamos então regulamentando esse setor, essa área da economia que é muito importante para o nosso desenvolvimento econômico e também de turismo. Então, nesse curto espaço de tempo, posso dizer que já deixei legados que influenciam positivamente a sociedade blumenauense. Olha, as conquistas são difíceis porque todo projeto que você faz aqui tem que ser projeto sem custo para o município. Por exemplo, faixa de pedestre elevadas. A gente fez projetos aqui em conjuntos, faixa de pedestre elevada para ter em frente em todas as escolas. Tá? Mas, no entanto, essa faixa de pedestre elevada, ela gera custo para o município. Entendeu? Então, todo projeto que gera custo para o município, o vereador político não pode fazer. O vereador tem que fazer projeto que não gera ônus para o município. Tá? Mas nesses primeiros 4 meses de mandato, quer dizer, eu estou contente, eu fui a Brasília, tá? Estive em Brasília, no Distrito Federal, onde nós conseguimos 260 mil para 2 emendas parlamentares. As emendas parlamentares podem ser usadas para pavimentação de ruas pequenas, ruas curtas, certo? Ruas onde a comunidade não consegue entrar no sistema mutirão, aí pode ser usado para pavimentação dessas ruas. Dá para calçar 2 ruas de 130 mil cada uma, e também está em caixa do município 2 milhões, os primeiros 2 milhões para a construção do estádio municipal. Isso é briga que eu venho brigando desde o ano passado, da legislatura passada, que eu falei que não cabe numa legislatura só. Essa briga do estádio municipal continua. Com certeza esse estádio municipal tem que ser construído até 2020. Então, quer dizer, não é só do mandato só, veio do mandato passado para essa, mas estamos na luta porque não é um estádio municipal, é um complexo esportivo. Lá os atletas da região norte vão poder fazer arremesso de peso, arremesso de dardo, salto em distância, salto em altura, atletismo, enfim, envolve um estádio municipal, um complexo esportivo que envolve toda a comunidade de Blumenau. E também quando tiver jogo
de qualquer clube do município pode usar aquele estádio municipal, não precisa ficar pagando, que nem se paga hoje para o SESI, valores absurdos para poder usar o estádio municipal do SESI.